Amém. Eu estava vindo para cá, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre medo. Eu nem ia falar isso não, mas me ocorreu isso. Eu ia perguntar, essas coisas fazem um pouquinho mais de sentido para mim quando tem a galera aqui para interagir. Eu pergunto, chamo pelo nome e faço a pergunta. A intenção é que o interlocutor dê uma risadinha e a galera também. Enfim, eu tinha pensado desistir, pensei desistir, vou falar. Então, falando um pouquinho de medo, a gente tem alguns medos, né, bem esquisitos, outros bem plausíveis, bem compreensíveis, e num sentido mais assim, jocoso, mais no sentido de brincadeira. Eu senti um medo, cara, que eu não sentia há um tempão. Eu estou rindo já porque, de repente, você nem vai rir, mas beleza, que eu fico à vontade para rir. Cara, eu estava com medo de vestir minha roupa agora, quando vim para cá, olha só que doideira. Porque a quarentena, cara, pode ter exercido, né, um poder sobre sobre o meu corpo, né? E, cara, olha só, eu fiquei com medo de vestir a calça, que eu venho no Gol, aí no Gol geralmente eu venho de bermuda, hoje está chovendo. Esse é um problema mais das meninas, né? Mas eu vi gente compartilhando aí, cara, eu emagreci, depois eu engordei. E, enfim, é um medo muito bobo, muito tolo, mas eu lembrei, achei que podia ser legal a gente compartilhar isso aqui. Nesses dias de quarentena a gente tem aí visto muito meme, cara, eu recebo muito meme, vejo 10% do que eu recebo. E tem muita coisa interessante. Parece que é um pouco essa situação que a gente vive, a gente oscila entre estar com medo do que está acontecendo, mas a gente consegue achar graça da desgraça, a gente consegue rir, e a gente vai compartilhando história engraçada, compartilhando piadinha, e a gente fala sério, e a gente ri, às vezes a gente chora, e a gente ora, e a gente está junto com a nossa família, e a gente pede a Jesus para cuidar da nossa família. A gente acorda mais tranquilo, enfim, a gente vai variando entre diferentes sensações, entre diferentes percepções da realidade que a gente tem experimentado hoje, nesses dias aqui, 2 de maio, a gente está no meio da pandemia. Isso é um date contextual, quando essa pregação for escutada daqui a muito tempo, se assim for a vontade de Jesus, é um elemento que vai identificar o momento que a gente vive, beleza? Olha só, deixa eu falar um pouquinho aqui do texto. Quando o Senhor Jesus está compartilhando essas palavras com o público com o qual ele está se comunicando, na verdade, o que está rolando aqui? Jesus, ele já vem ao longo do seu ministério pregando, ensinando, curando, e vem compartilhando com aquele povo, com o povo de Israel, com os judeus. Eles que tinham uma expectativa, Jesus vem desconstruindo aquilo que eles esperavam e vem colocando as coisas no devido lugar. Então, a expectativa que o povo tinha, desde a época em que Israel deixou de ser aquela nação proeminente, relevante, aquele império, por conta de ter se afastado de Deus. Agora, qual era a situação? Estava sob o jugo do Império Romano, não tinha sua autonomia, e a expectativa no coração desse pessoal era de que viesse o Messias, alguém que seria um rei segundo Davi, alguma coisa no sentido bélico, alguma coisa no sentido de fazer com que Israel tornasse a ser aquilo que havia sido no passado. Então, essa expectativa, ela não correspondia com o plano de Deus para o povo de Israel, por motivos muito óbvios, porque não adiantava o povo ser uma nação poderosa, rica, se o seu coração estivesse afastado de Deus. Isso resolveria o problema, talvez, ali, circunstancial do povo e de cada pessoa em si, mas não resolveria o problema mais grave, que era a relação do povo com Deus. Então, Jesus vem trabalhando esse ensino, vem desconstruindo aquilo que os religiosos, os mestres da lei, vêm ensinando. Jesus vai desconstruindo, vai trazendo a correta interpretação das Sagradas Escrituras. E a gente chega... a gente está fazendo a leitura, né, do Novo Testamento, 60 dias. Então, a maioria de vocês deve ter passado aí pelos evangelhos na semana passada, e a gente vê que Jesus vai trazendo todos os seus ensinos, e Jesus faz, em determinados momentos, aquilo que se espera de alguém que é um Deus de amor. Ele consegue, ele tem a capacidade de chegar e coloca a situação para a gente, mas não tenham medo, não tenham medo. Meu pequeno rebanho,
parece que essa declaração está encharcada, pelo menos eu sinto assim, encharcada de um carinho tão grande, de uma, sabe, de uma alguém que consegue olhar além daquilo que a gente poderia ver, enxergar o coração, de repente toda a angústia, a expectativa, a ansiedade e a dificuldade que não foi negada em momento algum, as dificuldades que surgiriam. Então Jesus, ele traz essas palavras extremamente consoladoras, incentivadoras e que conseguem ecoar através dos séculos e chega até a gente no dia de hoje. Então, entre a expectativa que existia, o reino que é inaugurado, existe um povo que olha para Roma como o império, e existe o imperador, e ele é o Kyrios e o Soter, é o Senhor e o Salvador, é quem provê para qualquer povo que está subjugado as condições de infraestrutura, de segurança, diante da possibilidade de ser hostilizado por quaisquer outros povos, e de repente chega alguém que é o Senhor e é o Salvador. Então, nesse momento, declarar-se como Senhor e Salvador, ser reconhecido como Senhor e Salvador, tem implicações assim muito significativas para aquele povo ali. Como assim? Senhor e Salvador é César. Quem? Esse desconhecido aí, esse profeta, mas por quê? Então, em muitos sentidos, as palavras de Jesus, elas têm um significado, assim, tem uma relevância que vai muito além do que um mero bate-papo de um encontro casual, mas tem um sentido eterno. Eu queria, dentro desse texto, destacar 2 lições para vocês. O que a gente pode aprender com esses 3 versículos, dentro desse contexto? Então, a primeira lição diz assim: com o amor de Jesus, vencemos todo o medo. Com o amor de Jesus, vencemos todo o medo. Essa é a primeira lição. Preste atenção. Eu falei um pouquinho aqui sobre o nosso contexto atual. E é óbvio, em razão da pandemia, está todo mundo com as devidas preocupações e precauções. A gente aqui, abre-se um parêntese, né? Todo mundo aqui está devidamente paramentado, tem álcool para todo lado, distâncias legais sendo observadas. Faço questão de ressaltar isso. Mas veja bem, não é só a questão da possibilidade de ser acometido pela doença, mas também pelas tendências que a gente vem observando, tem observado, e pelo aquilo que a gente tem observado em nosso país, em nosso mundo, em nossa cultura, nessa pós-modernidade ou nessa modernidade tardia, né? Isso tudo pode gerar em nosso coração incertezas, dúvidas, certamente gera. O nosso Deus, que é um Deus que nos conhece, que nos sonda, Ele sabe da nossa tendência de enveredar por um caminho de desânimo, de se prostrar, no sentido de cair, de sucumbir diante de uma tempestade, diante de uma dificuldade. A nossa tendência de parar diante das dificuldades. Nosso Deus conhece o nosso coração, sabe que a gente tende ao pessimismo em geral, a gente tende a não crer, e diante de tudo que ele tem exposto, diante desse quadro que parece um quadro desafiador, ele mais uma vez faz aquilo que ele vem fazendo, ele vai dizer, olha só, não tema, meu pequeno rebanho, pois foi aí a razão pela qual a gente não deve temer, pois foi do agrado de Deus dar o reino a vocês. Deus sabe dessa nossa tendência e também pelo fato de nós nos sentirmos frágeis e tão frágeis, porque somos frágeis. Deus sabe disso, então Ele coloca para a gente que existe um reino glorioso esperando por nós. Há um reino glorioso esperando pelos crentes. Então, se de fato a gente hoje vive circunstâncias desafiadoras, não no sentido da nossa saúde, mas também pelo fato de ser, aí falando para a galera do Gol, né, de ser jovem no mundo onde
os valores do reino são cada vez mais estranhos para essa geração. Então, por muitas vezes, a gente vai ser rejeitado, ridicularizado, a gente vai ser desprezado. Isso não vai ser reconhecido ou não vai ser levado em conta, não vai ser critério para ninguém que não conhece, gente que não conhece a palavra. Isso não vai ser creditado para nós, em nosso favor. Somos rejeitados, somos desprezados, somos ridicularizados. Temos diante de nós muitos desafios, não só os desafios da realidade que a gente está vivendo, mas o que a gente entende, o que a gente pode tirar como lição. Isso não se compara com a glória que está sendo revelada para nós, a glória que será revelada a nós, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Amém. Então, diante de toda a dificuldade que aqueles espectadores, que aqueles ouvintes de Jesus poderiam carregar consigo seus corações, Jesus carinhosamente vira para eles e diz: poxa, não tenham medo, porque nosso Pai que está lá nos céus, Ele se agradou de dar o reino para vocês. Essa é a nossa primeira lição. Me parece de uma extrema sensibilidade. Me parece, muitas vezes, quando a gente tem a capacidade de chegar em um amigo da gente, em alguém que a gente vê que está num momento delicado, difícil, quando a gente tem a sensibilidade de perceber a fragilidade de nossa esposa, de nosso marido, de nosso filho, de nosso amigo, e a gente consegue, não negando a realidade dos fatos, mas trazendo as palavras de Jesus Cristo, no sentido assim, cara, coloca tudo diante de Jesus, não tenha medo. Tudo isso realmente é um desafio, mas em Jesus Cristo a gente é mais que vencedor. Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. Ele tem cuidado de nós, suas promessas se cumprem desde a antiguidade. Ele é aquele que não falha, Ele é aquele que tem cuidado de nós. Vamos para as Escrituras, vamos orar junto. Você está com dificuldade, vamos orar junto. Não tenha medo. Essa é uma forma de a gente hoje poder dizer: não tenha medo. Foi do agrado de Deus dar o reino para a gente. Enquanto a gente escuta notícias, informações, posts, enquanto a gente escuta ideologias, histórias, devaneios, pseudo-estudos, enquanto a gente dá voz para tudo aquilo que não é o Evangelho, a gente está caminhando a passos largos para um estado de medo. Mas quando a gente se coloca diante da palavra, quando a gente ouve a voz de Jesus, quando a gente coloca a nossa vida em oração diante de Deus, quando a gente decide dar um tempo de ouvir aquilo que não edifica e a gente escuta as palavras eternas do nosso Salvador, a gente lança fora todo o medo, a gente consegue seguir adiante, a gente consegue caminhar e levantar mais um dia, e a gente consegue mais um dia tentar mais uma vez, e a gente consegue falar do Evangelho mais uma vez, e a gente consegue lutar para vencer o pecado mais uma vez, porque a gente não tem o que temer, a gente precisa escutar as palavras de Jesus. As palavras de Jesus são: não tenha medo, pequeno rebanho, não tenha medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado, Deus se agradou em compartilhar isso com a gente. Ele não fez isso de maneira difícil no sentido de relutar, mas não, ele foi do agrado de Deus. Segunda lição que a gente pode extrair desse pequeno trecho, diz assim, ó: todo crente tem algo para entregar. Todo crente tem algo para entregar. Eu vou contar uma história para vocês, ela vai sofrer uma adaptação, talvez fique melhor para vocês compreenderem, assim eu espero. Tinha um jovem aqui da igreja, um jovem casado, e ele tinha uma grana, salvou um dinheiro, ele queria investir esse dinheiro. Aí ele procurou Filipe manja dessa parada, de aplicar, de investir.
Aí, cara, eu tô com uma grana, eu quero investir, como é que eu faço? Aí Felipe deu lá, pô, fundo de índice, fundo imobiliário, sei lá mais o quê. Tô falando as paradas aqui, nem sei se eu tô falando certo. Mas aí Felipe deu o bizu, cara, olha só, você tem esses investimentos aqui, cara, que você pode fazer e vão te dar uma possibilidade de maneira lá na frente. Então esse jovem era casado, ele chegou, olha só, conversou com a esposa em casa. Galera, olha só, é uma ilustração, beleza? Tá? Não fica, pô, quem será que foi? Quem casou agora? Casou um monte de gente ano passado, não, né? É uma ilustração. Então o jovem vira para a esposa, olha só, cara, conversei com o Felipe, ele me deu altos bizus lá, decidiu o seguinte, eu vou fazer 2 investimentos. 2. Um vai ser para a gente e outro vai ser para Deus. Eu ri porque eu não sabia se eu podia andar, eu não sabia se eu estava na câmera, mas está valendo. Então, olha só, eu vou fazer 2 investimentos, cara. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai aplicar em dois investimentos. Um vai ser para a gente e outro vai ser para o Senhor. Beleza? Pô, show de bola, legal, vamos fazer isso sim. Daqui a um tempo a gente vai entregar essa oferta para o Senhor, mas olha só, qual dos 2 investimentos, qual que é o de Deus, qual que é o nosso, como é que vai ser? Não, cara, isso aí depois a gente vê, tá tranquilo. O importante é que vai ser um para a gente, um vai ser de Deus, e depois a gente decide qual vai ser qual. Pô, maravilha, então o tempo passa, eles vão salvando dinheiro, eles vão colocando, aí faz um aporte, aí faz um extra, vai botando, o negócio está rendendo, a parada está rendendo, são fundos diferentes, beleza? E Felipe que deu o bizu. Mas aí no meio do processo, Felipe saiu, ele não é mais o gestor desses fundos, entrou outra pessoa aí eu livrei Felipe agora da parada. Então tem outro cara aí que entrou para gerir os fundos. Cara, um dia esse brother chega em casa, pô, muito triste, na verdade arrasado para a esposa, fala assim, cara, aconteceu uma parada muito ruim, o que houve? Então, aqueles fundos que a gente estava aplicando, um deles, cara, ó, perdeu o valor, as ações despencaram, não vale mais nada. Que isso, mas como assim? Ué, é assim, cara, o mercado financeiro, Filipinho saiu, a parada tava legal, entrou um outro cara muito doido, deu uma dica nada a ver, aí um fundo tá tranquilo, mas o outro, ó, não vale mais nada, a gente perdeu tudo. Que isso, mas qual foi o fundo que perdeu? Cara, foi o fundo de Deus. Era o investimento que a gente estava fazendo para o Senhor. Ué, mas como assim? A gente não tinha escolhido ainda qual que ia ser nosso, qual que ia ser... Tinha sim, a gente tinha escolhido sim. A gente já tinha escolhido, o que perdeu o valor é o que a gente ia ofertar para o Senhor. Sabe qual é a moral da história? É sempre a oferta do Senhor é sempre aquela que morre. A história original era com boi, 2 bois, um morreu. É sempre o boi do Senhor que morre. É sempre a parte que foi dedicada ao Senhor da qual a gente desiste, da qual a gente abre mão. Vendam o que têm, deem esmolas, façam para vocês um tesouro que não se acabe. Quando a gente fala em vender, a gente, na verdade, está falando em abrir mão de alguma coisa. Então, no contexto aqui, só faz sentido você entender, pela conclusão de Jesus, que você vai abrir você vai abrir mão de algo que não tem valor eterno para investir naquilo que tem valor eterno. Então, a mensagem é muito clara, muito direta. Todo mundo aqui tem alguma coisa da qual pode e deve abrir mão. Todo mundo aqui tem alguma coisa que afasta a nossa relação com Deus. Todo mundo tem algo do que abrir mão. Jesus está falando aqui, é uma metáfora, mas se você for pensar em coisas materiais, se você for pensar naquilo que você investe seu dinheiro, você tem que entender que isso é também vida investida, tempo, e você investiu o seu tempo naquilo que não é eterno. Mas tem um caminho para você. Vende, cara. Abre mão do que você tem. Abre mão daquilo que separa você de Deus. Abre mão daquilo que tem te afastado de Jesus. Abre mão daquilo aquilo que não vai passar para outra vida. Abre mão, se desfaz disso. Se desfaça de atitudes que afastam você das pessoas, atitudes que afastam você de Deus. Se afaste de comportamentos, de ideias, de projetos que são, aos olhos humanos, assim, poxa, maravilhosos,
mas são projetos que não têm relevância nenhuma na eternidade. São comportamentos, atitudes que não têm lastro, que não vão prosperar. Dar esmolas, você tem que repartir, uma vez que você tomou esse primeiro passo, essa atitude, reconheceu que tem algo na sua vida que precisa ser vendido. O que você faz, cara, com a grana, com o lucro, com a vantagem? O que você ganha disso, o que você vai fazer, cara? Agora você vai compartilhar. Compartilhar como? Abençoando os outros. De que maneira? Das maneiras que você pode e deve abençoar. Compartilhe amor. Compartilhe a palavra. Compartilhando o seu tempo. Compartilhando aquilo que edifica, aquilo que constrói. Qual o intuito disso tudo? Fazer aquilo que tem duração eterna. Você vai fazer tesouros onde o ladrão não pode nem chegar perto, a traça não pode corroer. Então, quando você entende a perspectiva eterna do reino, você começa a viver de tal forma que você começa a considerar as coisas do reino. Olha que interessante, já ocorreu com você o seguinte, de você, no meio de um ministério, eu estou falando de ministério, eu não estou falando de coisas do dia a dia não, mas você está no meio do ministério e de repente você pensa, reflete, isso é lícito. Cara, será que Deus está nessa parada? Será que isso é do agrado do Senhor? Será que isso que eu a forma como eu estou agindo, será que isso tem contribuído para a expansão do reino? Será que eu faço isso com as intenções? Por que eu faço o que faço, da maneira que eu faço, com a dedicação que eu faço? Será que isso está sendo creditado como um tesouro eterno? Olha, o fato de você dizer que faz, o fato de você falar que crê, o fato de que você muitas vezes é percebido como alguém que faz, ou que nem seja o caso, isso não significa que você está fazendo o investimento correto. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, você tem que avaliar a sua vida todos os dias. Você tem que avaliar. Vou te dar um exemplo. Em tempos de polarizações políticas, polarizações de ideias, você é alguém que se apega a uma dessas ideias como aquilo que pode sim trazer perspectivas melhores para esse mundo e para o nosso contexto e para a nossa realidade. Se você olhar sinceramente essa questão, se você analisar isso com honestidade, é de fato assim? Você crê e você defende, você se apega a isso e você se desgasta por isso? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Existe idolatria nisso. Existe idolatria em tudo aquilo que é tido por nós como solução que não esteja nas Sagradas Escrituras. Eu queria agora fazer duas aplicações diante de tudo que a gente viu aqui. Em primeiro lugar, compartilhe o amor, eu li errado aqui. Vença o medo pelo poder da palavra. Então, a primeira aplicação para nossas vidas aí, vença o medo pelo poder da palavra. Preste atenção nisso, meu querido. Você é muitíssimo amado de Deus. O Pai se agradou em dar o reino para vocês. Jovem, Jesus te ama. Você é muitíssimo amado. Jesus se agradou Deus se agradou em dar o reino para você. Ele nunca te recebeu com indisposição. Se um dia você foi recebido com indisposição, pelo seu líder, pelo seu supervisor, seja lá quem for, isso não tem nada a ver com as atitudes do reino. Jesus é aquele que nunca relutou para te servir.
Ele não relutou para te amar. Ele é aquilo que nunca te tratou com indiferença, porque Ele nunca foi indiferente a você, a sua vida, a sua história, porque Ele sempre te amou, Ele sempre esteve perto de você. Você é isso tudo. Deus se agrada de você. E Deus se agrada com aqueles que o Filho comprou. Deus te considera filho querido em Jesus Cristo. Mesmo agora, lá dos céus, de onde Ele está, Ele olha para você em meio às suas dificuldades, Ele te enxerga. E Ele se agrada, Ele tem prazer em te ajudar, em te socorrer, em te levantar, como a gente canta, mesmo com todos os meus erros, eu recebo aquilo que eu não mereço. De fato é assim, esse é o Deus que cuida da gente. Ele é aquele que, segundo as Escrituras, vai nos receber com grande alegria. Diante disso tudo, o que a gente pode fazer? A gente vai viver como aqueles que vencem o medo, não pelas boas notícias que a gente espera, não pelos melhores índices que virão depois dessa pandemia, não pela recuperação da economia, não pela perspectiva do mercado de trabalho, não por nada disso. O medo ele só pode ser vencido pelo poder que há na palavra, pelo poder que há na palavra de Jesus, porque aquele que faz parte do pequeno rebanho não teme, ele sabe que a sua vida está em boas mãos. Jovem querido da Oceânica, você faz parte do pequeno rebanho, você é aquele que foi encontrado com amor. Não tema, segue adiante, coragem, siga em frente, sua vida está nas mãos do Senhor. Prossiga, confie em Jesus Cristo, seus dias estão contados, seus dias estão nas mãos dEle. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua vida. Ele não te abandonou, Ele não está indiferente a você, jovem que vai casar, jovem que vai entrando no mercado de trabalho, jovem que está perdido, que eventualmente esteja perdido, jovem que está com dificuldade porque tem que trabalhar e não consegue, jovem que está desesperado porque o problema não é nada disso, mas é um problema da alma, é um problema do coração, é algo que te aflige, você não consegue compartilhar. A resposta para você está na palavra, nas Escrituras, no poder do Evangelho, naquilo que só a palavra pode fazer. Segunda aplicação, invista no reino celestial. Invista no reino celestial. Não apenas grana, mas também grana. Da sua riqueza, mas também da sua pobreza, como fez a viúva pobre. Do seu tempo, compartilhando as boas novas do Evangelho. Especificamente para você, jovem, o seu mandato cultural seja exercido com excelência. Quando você investe seu tempo com excelência, você está investindo naquilo que é eterno. Porque se você vive e compartilha não só o que você aprendeu, mas também aquilo que você aprendeu das Sagradas Escrituras, você está investindo em algo que é eterno. Sua vida está se tornando relevante. Você está se tornando relevante para quem Deus colocar no perto de você no seu caminho. Então, se você é alguém que é estudante, compartilhe seus estudos das Sagradas Escrituras. Se você é alguém que está entrando numa relação de casamento, compartilhe o amor de Deus, o Pai, a sua noiva, Jesus Cristo, a igreja, Jesus, a igreja. Compartilhe disso com seus amigos também. Se você é alguém que já trabalha, se você é engenheiro, cuide do seu trabalho, trabalhe com excelência, mas fale também, ensine a edificar a casa sobre a rocha. Se você é alguém que é economista, ensine sobre o tesouro celestial. Se você é alguém que é da área de saúde, nesses dias de pandemia, fale também sobre a saúde espiritual. Se você é alguém que trabalha com nutrição, se você é alguém que trabalha nessa área, fale sobre Jesus, o pão da vida também. Se você é alguém que é historiador, que você é professor, conte história, conte sobre a história mais bela que existiu. Fale sobre a história de Jesus Cristo. Fale sobre a história do seu Salvador, daquele que é o Senhor e o Salvador. Não segundo as expectativas que o homem tinha, porque as expectativas que o povo tinha era de alguém que seria o Senhor e Salvador, como havia no passado, mas a proposta de Jesus Cristo é sempre infinitamente melhor, superior. Seus planos são sempre planos elevados, muito mais altos que os nossos planos.
planos que a gente não pode alcançar. Queria concluir dizendo que medo é o espaço de tempo que começa no nosso problema e termina na palavra de Jesus. Medo é o espaço de tempo que começa no nosso problema e termina na palavra de Jesus. Se você faz parte, jovem da Igreja Oceânica, se você faz parte do pequeno rebanho, não há o que temer. Nossos inimigos são muitos, nossos desafios são muitos, mas as promessas de Jesus são infinitamente maiores e melhores. Somos de Deus, somos de Jesus Cristo, não há o que temer. O amor venceu, Jesus venceu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te amamos, nós te louvamos, nós nos colocamos diante de você, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela forma carinhosa como você nos trata. Obrigado pela tua palavra revelada a nós, Senhor. Obrigado pelas tuas promessas. Obrigado, Jesus, porque a gente pode olhar para a tua palavra e ter a certeza de que tudo que você falou se cumpriu, e nisso a gente vence todo medo, Senhor. Louvado seja teu santo nome, porque você é aquele que tem nos levantado para caminhar, nos levantado para viver e para rever aquilo que está em desacordo com a tua palavra. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Faz de nós aqueles que investem com excelência no reino. Muda as nossas prioridades, Senhor. Muda a nossa perspectiva do eterno. Senhor, que nós tenhamos o pensamento nas regiões celestiais. Que a brevidade da vida nos seja mostrada de maneira clara, Senhor, e seja revelada a nós a eternidade do teu amor, Senhor. A gente quer viver dias eternos com você e a gente quer viver os dias de hoje, Senhor, nessa perspectiva, investindo o nosso tempo, fazendo o melhor investimento que a gente pode fazer, Senhor. Louvado seja teu santo nome, que a gente tenha capacidade de fazer o melhor investimento que a gente pode fazer, Senhor. Investimento no reino eterno, em nome de Jesus. Amém.